Yes. Gravando! Yay, Marcelo, como você se sente acordando às 5 horas da manhã de verdade? Eu estou bebendo minha xícara de chá aqui. Quem que vai bichar às 5 horas da manhã, Marcelo? Tem que beber Se eu café. tomar café agora, eu estouro meu estômago pro resto do dia. Eu nem acordei, eu ainda estou dormindo. Por dentro, eu estou dormindo. Que tipo, que tipo de comissário é esse, com esse estômago fraco pra café? Menina, meu estômago tá muito fraco pra tudo, pra ser sincero. Tenho que tomar muito cuidado. Que que eu- Um pouquinho de mais de informação neste quarto episódio. Gente, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Code Share. Eu sou Andressa Cagiano. Você me encontra nas redes sociais como @canal Não Perturbe. Eu tenho um canal no YouTube. E eu estou fazendo este podcast com o... Marcelo Bueno, do canal O Aeromoço. Você me encontra em todas as redes sociais com esse nome, O Aeromoço. E eu também tenho um canal no YouTube e TikTok, aqueles. TikTok. Como se fosse importantíssimo, né? Você só quer followers no TikTok agora, Marcelo. Você está virando as costas pro Instagram. Hoje a gente vai começar uma coisa nova aqui no podcast Code Share, que é multiplataforma, então você também pode assistir a gente no YouTube com o canal Podshare. Ih, gente, Code Share, eu falei Podshare. Code Share. É, Bom, Então, se você quiser ver nossos rostinhos enquanto a gente grava virtualmente, você pode. Hoje vamos começar um novo quadro onde a gente vai responder as perguntas de vocês que vocês mandaram no e-mail do canal CodeShare. Qual que é o e-mail? o e-mail para vocês falarem com a gente é canalcodeshare@gmail.com. Vocês podem mandar as suas perguntas se vocês quiserem que a gente responda aqui para vocês. Vocês podem mandar sugestões, podem mandar feedback. A gente aceita, a gente gosta de receber amor, só queria dizer isso, tá? Então, só para deixar aí no ar. De qualquer forma, a gente está aqui para falar hoje, neste quarto episódio, Sobre sobre. expectativa e realidade. Eu fiquei, vai Eu Andressa, gostaria vai já, eu, vai quem? eu gostaria de dizer já para vocês, gente, já observarem bem o que está acontecendo neste momento, que se vocês querem ter uma vida além da aviação, olha aí o Marcelo tendo que acordar às 5 horas da manhã para poder gravar um podcast comigo, porque ele tá de sobreaviso, entendeu? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as questões que a gente mais recebe, perguntas, e eu acho que até rumores, a gente recebe cada pergunta e as pessoas falam cada coisa da aviação, Aham. né? Já ouvi gente falando que a gente recebe salários astronômicos, que a vida é por glamour, e tem muito preconceito e tem muita suposição sobre, né, tanto a profissão quanto a vida de comissário, e a gente veio aqui para falar um pouquinho para vocês sobre As isso, verdades. as Inclusive, verdades. quero começar dizendo que muita gente pergunta, né? É possível ter vida sendo comissário ou você voa só tipo, vive pra voar, né? Tipo, só vive na mala e etc. Gente, é possível, mas olha só, às vezes não é fácil. Eis exemplo que estamos aqui agora acordados bem cedo. Realmente a gente acordou 5 da manhã pra poder gravar o podcast. Então, se você quer fazer outras coisas, às vezes você tem que dar uma esquematizada aí. Porque a minha escala tava apertada nessa semana e a gente foi procurando um lugarzinho onde encaixava pra gente fazer isso. É possível? É possível. Mas às vezes dá um trabalhinho. E aí você tem que, né, se adaptar a isso. Uma questão de prioridades que você tem para sua vida, o que você quer fazer no seu tempo de folga e a maneira como você gerencia o seu tempo, sabe? De qualquer forma, gente, eu acho que eu, como comissária, sempre tive muito mais tempo para fazer as coisas que eu queria como projetos pessoais do que meus amigos que trabalham, né? Num escritório ou num trabalho que tem 8 horas diárias e só o final de semana de folga, porque chega no final de semana, quem é que quer produzir, né? Quem é que quer fazer alguma outra coisa? Ninguém quer, todo mundo quer descansar. Então, como comissária, principalmente aqui na Emirates, eu sempre tive muito tempo, né? Os voos eram muito longos, mas o meu tempo de descanso também era sempre maior. Querendo ou não, a gente voa 120 horas por mês, que é bastante, mas se você for olhar isso como uma jornada de trabalho mensal, não é tão alto, sabe? Mas vai muito aí do que as pessoas pensam que elas têm como prioridade. Então, é possível? É possível. Mas você vai ter que se puxar, porque é um trabalho muito cansativo. Então, muitas pessoas falavam para mim, como você consegue se exercitar sendo comissária? Gente, tempo tem.
né? Se você só tem que ter a vontade realmente de acordar e saber que você vai estar muito cansado e fazer as coisas apesar de você estar com jet lag, apesar de você estar sem saber exatamente onde você está, porque às vezes isso acontece quando a gente começa a voar. Você faz uma chave de voo, você já não sabe mais onde você foi parar, onde você tá, que hora você acorda, que hora você vai dormir. Mas é uma questão de adaptação realmente a um estilo de vida, né? Então eu Mas é gostaria de super possível. começar, Andressa, perguntando: quando você entrou, você tinha uma expectativa diferente da realidade que você encontrou? Certeza. Eu, na verdade, quando eu entrei na aviação, eu não sabia quase nada da aviação. Né, Marcelo? Eu nunca tinha pesquisado a fundo, não era uma coisa que eu queria fazer da minha vida desde criança. Eu voei de avião uma vez na vida quando eu era pequenininha e depois disso nunca mais. Eu nem sabia como era estar dentro de um avião, não lembrava disso. Então eu realmente não sabia o que esperar. Essa é a realidade. Você tinha Né? poucas Eu não sabia como expectativas, né? Então a realidade que você encontrou foi excelente. realmente, eu não sabia como seria o trabalho dentro do avião, porque no curso a gente vê muita parte técnica, né? Uhum. Então você vê a parte de emergência, vê a parte de primeiros socorros, vê toda a parte técnica, mas o serviço de bordo que você realmente vai fazer no dia a dia, apesar de não ser. A gente entra naquela questão, né? Comissário de bordo é agente de segurança, mas o que você faz no seu dia a dia para as outras pessoas verem, como você serve as outras pessoas, não é dessa maneira tão é, visível. Uhum. Claramente você está ali por conta da segurança e tudo mais, e isso é uma coisa que eu sempre tive muito orgulho, isso é uma coisa que eu sempre tive muita autoridade, sabe? Quando eu entrava no avião, eu sabia que se alguma coisa acontecesse, eu saberia o que fazer, mas as pessoas não veem isso, né? Hoje, por causa da pandemia, eu acho que está mais visível o nosso papel como agente de segurança. Porque pelo menos nos voos nacionais, a gente não está tendo serviço de bordo por causa da Anvisa. O serviço de bordo a gente está distribuindo, que seria um biscoito, né, no desembarque. E o desembarque também está Então, sendo feito por fileiras. Então a gente tem que manter todo mundo sentado. E aí, tipo, por exemplo, eu vou lá no meio da passarela e eu vou indicando qual fileira vai saindo, entendeu? Então o pessoal vendo a gente tendo esse trabalho mais cuidadoso e tal, em todos os momentos do voo, eu tô dando um exemplo só, né? Mas aqui tem vários outros procedimentos por causa da pandemia. Então eu acho que hoje a galera tem uma visão um pouco diferente sobre o nosso papel real ali dentro, né? Que é realmente cuidar. É o objetivo principal. que a minha, né, expectativa, a expectativa que eu tinha, pelo fato do curso ser tão voltado para essa área técnica, era justamente isso. Eu estar dentro do avião e trabalhar mais dentro dessa parte. Então eu não tinha muito essa noção de como seria o serviço de bordo, porque isso é uma coisa que você tem quando você entra nas empresas, você vai ter o treinamento de acordo com o serviço de bordo daquela Verdade. empresa. Então, quando eu cheguei na Azul, que foi quando eu comecei a voar, que eu voava no Brasil, eu, eu tive uma certa decepção, não vou mentir, eu demorei um tempinho pra me acostumar, porque, gente, eu entrava no avião e eu servia batata. Era isso que eu fazia. Entrava no avião, servia batata. Entrava no avião, servia batata. Teve uma vez que eu fiz uma conta de quantas vezes eu falava batatinha por dia. E, tipo, era muito alta. Então, eu demorei um tempo. Eu falava, meu Deus, assim, parece uma coisa tão simples o que eu tô fazendo. Eu não me sentia desafiada, sabe? Mesmo porque eu vim de um outro emprego, né? Eu estava trabalhando na livraria, era um lugar que eu era extremamente valiosa para a empresa, né, entre aspas, assim, porque justamente por conta do conhecimento que eu tinha das coisas que eu fazia, e aí eu entrei na aviação e ia fazer uma coisa muito genérica, uma coisa que todo mundo fazia. Você não tinha muito como se destacar ali naquele meio, é uma coisa muito mecânica, Sim. né? Então, até você conseguir entender o que é que aquilo traz para você, como você pode trabalhar dentro daquilo, para mim, foi uma decepção muito grande, porque eu não imaginava que o trabalho fosse ser tão dessa maneira. É um trabalho de formiguinha, né? É. Exatamente, todo dia você entra, faz a mesma coisa, todo dia você entra, faz a mesma coisa, você entra, faz a mesma coisa. Todo mundo falava pra mim, não, não tenho rotina, não tenho rotina, não tenho rotina, mas o que mais tinha era a rotina. Todo dia eu acordava antes, no mesmo horário, antes do voo, todo dia eu ia pro voo, e aí eu chegava no voo, eu fazia exatamente as mesmas coisas, aí os passageiros entravam, eu falava exatamente as mesmas coisas, Você as tem uma mesmas frases que as rotina, pessoas só falavam. é diferente, Uhum. né? Porque você não tem uma rotina de horário ali regrado. Você não tem um horário regrado, mas uma rotina de trabalho, de vida, você acaba tendo.
Dito tudo isso, eu vou começar por um dos tópicos mais polêmicos de realidade e expectativa. Aliás, de expectativa e realidade. Eu falei a mesma coisa em ordens diferentes. É, Salário. Sua expectativa de salário era diferente do salário que você de fato encontrou? Porque eu não sou a pessoa pra fazer esse vídeo, porque eu não tinha expectativa de nada. Mas nos cursos de comissário, eu não sou a pessoa pra fazer esse vídeo, é excelente. Esse podcast, a gente tava dando um podcast. É que a gente tá se vendo aqui. Gente, tá difícil a vida hoje. Não, mas é realmente. As pessoas sempre falaram, é um salário acima da média. E o salário primeiro é um salário acima da média. Mas, Então, pra mim, eu tava recebendo o que eu esperava. eu Mas. me lembro que a minha realidade e expectativa nisso daqui era meio confusa, porque, tipo, eu esperava uma coisa antes de fazer o curso. Eu fiz o curso, eu comecei a esperar outra coisa. Porque no curso, o que me era pintado era uma realidade super maior do que a que eu cheguei a encontrar de fato. Fiquei decepcionado? Não, porque a minha realidade antes do curso já era baixa. Não, calma. Eu não tô diminuindo o salário, não é isso. O salário não é ruim, gente, calma. Mas eu tô dizendo, o salário que me foi apresentado nos cursos era um salário gigantesco, era um salário de, sei lá, sabe? Que eu não encontrei. Pra mim, é muito comum, tá, gente, as pessoas perguntarem pra gente, quanto é o salário de um comissário, e quando a gente falar, a pessoa falar, nossa, mas é só isso, como se, fosse pouco, que não é, tá? Mas é porque realmente a expectativa que as pessoas têm de salário é muito alta. Mas eu gostaria de lembrar e colocar aqui pra vocês que é um curso de 3 meses que você faz em nível de ensino médio. Então, assim, as pessoas, elas querem uma coisa muito rápida, que vai levar para um patamar muito alto, muito além, né? Esperando e querendo dar muito pouco, investir pouco dinheiro, investir pouco tempo, investir. Não é assim que funciona. Outra coisa é, você vai entrar, é um salário acima da média? É um salário acima da média. Na Azul, há 6 anos atrás, eu tirava por volta de uns 5.200 líquido. Que para mim, que saí da livraria ganhando R$ 800 por mês, era muito. No Brasil, para mim, isso sem você ter um ensino superior Só com que um a curso de expectativa 3 que eu anos, tinha, André, era a expectativa do salário do Emirates, porque era isso que me era passado. Você entende? só que, Que é o então, dobro só desse que as valor. pessoas é o dobro desse valor. Só que aí que tá. Aqui na Emirates, realmente, a gente ganha um salário muito acima disso, sim. O meu salário na econômica era entre 8 e 10 mil dirhams, que hoje em dia tá diferente, mas na época que eu tava ganhando isso era de 1 para 1 com o real, então de 8 a 10 mil reais. Quando eu passei para executiva era de 10 a 12, sem contar as diárias, sem contar, né, todas as outras coisas. Que também a composição salarial é diferente, e é uma coisa que é difícil de você entender até você começar a receber, né? Então, assim, claro, só que a gente tem que levar em consideração que o custo de vida onde eu tô é muito mais alto. O que que faz valer a pena a gente receber esse salário estando aqui em Dubai? O fato de que a Emirates paga tudo, paga acomodação, paga transporte, né? Então, a gente consegue viver muito bem com esse salário. Só que se eu estivesse no Brasil, e essa é a grande comparação que eu fazia com o meu salário da Azul, é que além de eu receber metade disso, eu ainda tinha que pagar meu aluguel, tinha que pagar o meu transporte, tinha que pagar, enfim, várias outras coisas, né? Então eu Você acabava já ia estar recebendo muito recebendo menos. menos e gastando mais. Exatamente. Mas eu sei também que, por exemplo, a Azul, naquela época, quando eu entrei, era a empresa que vendia qualidade de vida. Né? Eles não eles era uma empresa que pagava menos. Eles falavam assim: a gente está pagando menos para vocês porque vocês estão aí voando menos, muito menos que todas as outras empresas. Assim, raramente na Azul, na época que eu estava lá, eu tinha monofolga. Né? Eu sempre tinha blocos de voo e blocos de folga, 3, 4, 5 dias de folga, o que para mim compensava muito. Então eu recebia um salário abaixo do que naquela época TAM, que hoje em dia a Latam pagava, a Gol pagava, enfim. Mas ao mesmo tempo eu voava muito menos que as pessoas, que os meus amigos comissários de outras empresas, né? E é isso que as pessoas têm que levar em consideração também, que você tem um salário base e você recebe depois por hora ou por quilômetro, né, quilometragem. Então, é, é uma composição salarial mesmo. Não tem como você
ter uma noção muito real de quanto vai ser até você começar a trabalhar. Até porque como tem tanta variável, esse salário cada mês é um salário tão diferente um do outro, que você nunca realmente. Tipo, você sabe, porque você acaba se acostumando com isso, então você sabe o que esperar. Só que, de fato, você precisa da sua escala e executar a sua escala para saber quanto você vai ganhar, inclusive de diária, porque a diária acaba entrando nessa composição salarial. é, E você só sabe qual vai ser a sua diária no final do mês, quando você terminou, e você sabe realmente os voos que você fez ou não. Porque, embora você tenha a sua escala ali, aí você consegue fazer uma previsão de quanto você vai ganhar, no final do mês pode ser outro valor, porque você pode ter voado mais do que aquela escala e você pode ter tido mais ou menos diárias. Então, é muitas variáveis, inclusive depois que você já tem uma noção do que você vai fazer. É muita loucura calcular o salário. E olha, quando eu comecei a voar, não tinha aplicativo para celular para fazer esses cálculos. Hoje tem, amém. Porque, cara, ficar anotando de diária em diária na escala ali, manualmente, e aí calculando as horas, calculando os noturnos, calculando o domingo. Minha nossa, que loucura que era. E a questão é, se você tem que anotar, você tem que saber o que você está recebendo, né? Porque a chance de você receber errado, assim, eu não vou dizer que é grande, mas acontece, né? E se você não tiver esse controle, como é que você vai saber? Porque, pra mim, eu sempre anotava tudo. E aí no Brasil é ainda mais fácil, porque existe um valor fixo de diária. Uhum. Existe o valor fixo, né, da diária, café da manhã, almoço, janta, ceia, você sabe quanto você vai receber, se você estiver voando, você vai receber essa diária, Esse se valor você, dessa né, diária é R$ 80, só pra deixar registrado. Então, as refeições sim, principais, e R$ 80. aqui não existe isso, aqui a diária que a gente recebe é quando você chegava no hotel, você recebia a diária em dinheiro local, né, no hotel, eles te davam um envelopinho com o dinheiro e o valor daquela diária ia depender do custo de vida local. Então, se você estava num lugar que o custo de vida é muito mais alto, sei lá, por exemplo, Suíça, Geneva, a gente recebia quase 800 dirhams de diária, que é muito alto. E aí tem lugar que você recebe 100 dirhams de diária. Então depende de para onde você voa. Inclusive, para mim, quando eu queria fazer mais dinheiro, eu ia lá e pedia os meus voos de maneira que eles me dessem, porque a gente pode pedir 5 voos por mês, eu pedia, mesmo que eles me dessem 2 ou 3, eu pedia os lugares que eu sabia que as diárias eram mais altas, porque daí eu ia lá e juntava esse dinheiro, trocava por dirham e guardava, entendeu? Mas não tinha como fazer esse pré-cálculo como é quando você recebe no Brasil a sua escala e saber, ó, tô voando de tal hora até hora, minha jornada começa dessa hora até tal hora, tal dia eu vou estar no pernoite X, então eu vou receber isso, isso e isso, porque é uma conta que você tem que fazer, você tem que saber para ter controle se você está recebendo certo ou não. Aqui eu acho que não faria muita diferença você pedir voo, porque no final, tipo, sei lá, se você fizer voo de 6 dias, que seja inativo ou voando todos os dias, a diária vai ser similar. O que vai mudar vai ser. Não faz muito sentido pedir voo aqui, porque os voos são muito misturados, né? São muito. Então não faz muito sentido. Bom, eu acho que de salário, realidade e expectativa é mais ou menos isso. E sobre. Ai, vou deixar isso pra depois. Ai, porque isso vai me irritar. Você já sabe até o que é que você tá rindo. Marcelo sempre fica irritado com esse tópico. Eu não entendo por que, Marcelo. Ai, porque eu não Nosso amor não vivi passa isso, guerra. cara, que saco. É, Relacionamento, vamos falar de Expectativa e relacionamento? realidade do começo. Mas eu acho que eu não viveria isso de qualquer jeito, não faz parte. Ai, Queria, não vem me mas dar não de santo consigo. agora. Não vem me dar de santo agora. Não, não é, eu tenho. Bom, a gente já vai chegar lá, calma. Relacionamento. Dá pra ter relacionamento, Andressa? Dá Relacionamento. pra namorar? Dá pra casar? Dá pra ter filho? Gente, dá? Eu indico? Não. Como assim? Explique-se. Mentira. Explique-se. Olha, não, gente, eu sempre estive em relacionamentos longos enquanto comissária. Quando comecei a voar no Azul, eu namorava. Fiquei com o meu, né, primeiro namorado aí durante 6 anos. O tempo, 3 anos que eu fiquei, uns 2 e poucos anos que eu tava na Azul, eu já tava com ele. Quando eu vim pra Dubai, eu casei. E durante toda a grande parte da minha vida na Emirates, eu fui casada. Então entra aí na questão que a gente estava falando, vai da sua prioridade. Claro, relacionamento não é uma pessoa, são duas, né? Três, depende se você quiser. Poliamor. Tamo aí, não tô aqui para julgar. O que eu tô querendo dizer é que tem que ser bom para todo mundo.
você vai ter que entender que você não pode ser uma pessoa ciumenta, você não pode estar com uma pessoa ciumenta, porque você vai estar sempre em lugares diferentes, vocês não vão ter o tempo que a maioria das pessoas tem num relacionamento, entre aspas, normal, porque o que é normal, né? Mas tem que existir aí uma certa compreensão de que esse é o seu trabalho, você viaja para trabalho, você sempre fica fora, você vai perder Natal, Ano Novo, aniversário, casamento, e isso pode ficar pesado tanto para você quanto para a pessoa que está com você. É chato, mas faz parte, vem com o território. E Então tem um você tem lado que ser bom uma pessoa também, ativa. né? Que são as viagens e tal. Porque, assim, o meu marido, por exemplo, o meu ex-marido, ele tinha os benefícios de passagem. Então, eu levava ele comigo para vários pernoites. Então, vários lugares do mundo ele conheceu. Benefício de passagem aqui na Emirates tinha passagens com até 90% de desconto, então era muito barato. E então vale a pena, claro. E para mim, eu sou uma pessoa, eu, Andressa, que eu não sou uma pessoa que gosta de ficar 100% do tempo junto com o outro. Eu preciso do meu espaço. Então, estando nesse relacionamento, que eu obrigatoriamente tinha esse espaço porque eu precisava viajar e ficar sozinha e ter o meu tempo, eu acho que isso era saudável para mim, de certa maneira, porque eu não me sentia mal, né, de pedir esse espaço, de ter esse espaço, de ter esse tempo para mim. Sim, Então eu concordo. usava esse tempo para mim do jeito que eu quisesse. E aí quando eu tivesse junto com a pessoa era um tempo de qualidade assim, inclusive com a minha família. Toda vez que eu vou pro Brasil, ia pro Brasil, eu sempre aproveitava o máximo que eu podia porque eu sabia que era aquele tempo que eu tinha com eles, né? Então é escolha, gente, é escolha. Você vai ter que dar o seu melhor nos seus dias de folga para você ir até essa pessoa vai ter que ser compreensiva, você vai ter que ser compreensiva, porque se você for ciumento também, eu já vou dizer que vai ser muito difícil, porque você vai estar lá, sei lá, no inativo, no meio do Acre lá, e sei lá, às vezes o seu namorado, namorada tá querendo fazer alguma coisa, ir pra uma festa, e você não vai ter controle sobre isso. Obviamente, ninguém deveria ter, mas nesse Sim. sentido é E muito aí, e difícil. aí você falando isso, quero dizer exatamente isso. Tipo, eu também tive um casamento de 5 anos que deu certo, ele deu certo até o final. Foram outros motivos que fez a gente chegar à ruptura. Mas deu certo. E a aviação foi um grande pivô para que ele funcionasse, na verdade. É, Dito isso, gente, eu não acho que é a profissão que vai determinar se você vai ter um relacionamento, uma família ou não. E sim o próprio relacionamento, porque relacionamentos são muito difíceis. Eles não são fáceis, independente de qual profissão você tenha. Mesmo que vocês dois trabalhem no mesmo lugar e se vejam todos os dias, já ouvi histórias cabulosas de coisas horrorosas que aconteceram. Então, não é isso que indica um relacionamento de sucesso. O que indica um relacionamento de sucesso, na minha opinião, realmente é a confiança que você tem um no outro e a segurança que você tem naquele relacionamento. Então tem coisas muito mais profundas relacionadas a relacionamentos que indicam o sucesso disso ou não. E também vai muito de você o tanto que você se empenha, né, e se dedica para que isso funcione. Claro, a gente tem aí uma dificuldade que talvez seja estar longe por mais tempo, mais vezes. Sim, mas também qual é o tempo de qualidade que você leva com essa pessoa quando vocês estão juntos, entendeu? Se você tem um bom tempo de qualidade, mesmo longe, você tem uma confiança e cada um tem a sua própria vida, porque, tipo, eu acho que se você tem um relacionamento e os dois anulam as próprias vidas para fazer isso funcionar, pra mim já não tá sendo saudável. Então vocês têm que ter a sua individualidade e tem que ter a identidade de casal também. Se você consegue conquistar tudo isso estando voando, não tem por que dar errado. E se você consegue conquistar tudo isso mesmo não estando voando, também não tem por que dar errado, porque, cara, isso é uma profissão. Pode ser que a sua realidade no futuro mude. Então, o seu relacionamento não pode depender também dessa realidade. Porque às vezes acontece. A pessoa tá com você porque quer os benefícios de viagem, viajar com você e não sei o que. Pode ser que não seja só isso. Pode ser que ela também precise da distância. E aí, na hora que você não tem mais isso e vocês passam a conviver todos os dias, pronto, parou de dar certo. Então, calma. Onde é que tá. Qual é o equilíbrio aí, entendeu? Qual é o núcleo desse relacionamento? Como que ele funciona? Independente da profissão que eu tenha. Porque eu acho que um relacionamento tem que funcionar independente da profissão que você tenha. O que as pessoas precisam entender é que cada relacionamento é único, gente. Não existe uma fórmula mágica para fazer um relacionamento funcionar.
cada relacionamento tem a sua dinâmica diferente. A dinâmica de um relacionamento com uma pessoa que é comissária vai ser muito diferente pelo fato da profissão trazer isso, né, com o território, como eu falei aí. Só que é aquilo que o Marcelo falou, pode ser que você não tenha essa dinâmica, pode ser que vocês já estejam juntos e aí você comece a voar e aí vocês vão ter que ter um tempo de adaptação. Não vão ser flores o momento em todo o tempo. Claro que vai ter aí esse momento de todo mundo ter que se adaptar e a uma nova realidade, mas tudo é escolha, gente. Tudo é comunicação, é você entender o que você realmente quer. Se você quer realmente estar com essa pessoa ou não. Se você quer realmente, né, abrir mão de determinadas coisas, porque relacionamento é escolha 100%. Claro que tem que ter o sentimento aí, mas como você vai lidar com tudo isso? E a questão de família, ter filhos. Tem muita gente que voa que tem filhos. Muita. Muita É gente, nossa difícil. senhora. Eu acho difícil. Eu acho particularmente bastante difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, uma pessoa que tem filhos e tem que trabalhar o dia inteiro e chega em casa, e aí, quando você chega em casa, a criança já tá dormindo. E aí, sabe, aí de manhã a criança vai pra escola, você nunca tem tempo com a sua família. É você fazer o melhor que você pode dentro da sua realidade. Então, tem muita gente que voa sim, porque, como a gente falou, o salário é acima da média, é um curso rápido, você consegue entrar na aviação, você consegue fazer muitas coisas que você não conseguiria no emprego normal. Então, vai da maneira como você vai lidar com isso e como seu parceiro vai lidar com isso também. Então, é possível, gente? É claro que é possível. Não é porque você é comissário que você vai trair todo mundo, não é porque você é comissário que seu parceiro vai trair você, não é porque a pessoa tá sozinha. Que tipo de relacionamento é esse que a pessoa precisa estar numa coleira pra ela não te trair, sabe? Não existe Exatamente. isso. Não E outra, existe se a isso. pessoa quiser, ela vai fazer. Ela vai fazer. Quem quer dá um jeito. Independente do que for, sendo bom ou ruim. Quem quer faz. Tá? Gente, é assustador, mas é verdade. É incrível o que as pessoas fazem quando elas estão motivadas. O que o poder né, do tesão faz com as pessoas, porque eu não sei explicar de outra maneira. Gente, olha, eu já fui traída não sendo comissária, eu já fui traída sendo comissária. Então, assim, se fosse só por ser comissária, seria tão bom, mas não é, né? Você ser traído não depende de você, depende da outra pessoa, da vontade da Exatamente. outra pessoa em trair. Então, né? É isso. Bora pro próximo, porque a gente já, Próximo já virou tema. aqui conselhos. Sim, próximo tema. Andressa, quanto tempo você esperava pra fazer voos internacionais antes de você começar a voar? Tipo, quanto tempo pra fazer o meu primeiro pernoite em Nova York? Quanto tempo pra eu começar a ganhar mais fazendo voo internacional? Porque a galera acha que ganha mais fazendo voo internacional. Então me conta, quais são as realidades e expectativas enquanto a isso, de voo nacional e internacional? Vamos falar primeiro estando em uma empresa nacional, né? Eu gostaria de dizer primeiramente para vocês que eu voava na Azul, na época que eu voava na Azul era doméstico. Isso significa que não existia voo internacional na Azul, então a minha expectativa era zero, né? Porque, assim, a não ser que eu quisesse entrar em outra empresa, ficar um tempo na Azul, sair para uma empresa que faz voos internacionais, né? Eu teria que esperar para sempre, porque inclusive assim, eu saí da Azul na época que eles começaram a fazer voos internacionais. Só que aí eu já estava lá 2 anos e meio. Se eu tivesse ficado na Azul, eu teria ido pro Inter muito rápido? Sim, pelo fato de que eu já falava inglês. E, sei lá, 1% da empresa falava inglês, porque quando eu fui contratada, o inglês não era obrigatório na Azul. Então, eu teria ido muito mais rápido porque eu tinha uma coisa que as outras pessoas não tinham, que era a língua. E eu já estava lá 2 anos e meio. E então, assim, isso teria sido muito rápido para mim. Agora, numa outra empresa, eu já não sei dizer. Marcelo que tem que falar aí. Uma outra empresa você poderia demorar, porque aí depende do quantas de pessoas eles precisam no grupo de internacional. E eles geralmente fazem uma separação, ou porque o grupo pediu, porque tem gente que não quer fazer internacional, ou por causa do equipamento que é voado. Então, para eles não darem um treinamento para toda a empresa e poder economizar aí em renovação de carteira e etc., eles fazem um grupo separado, porque aí esse grupo voa esse equipamento e aí você consegue administrar melhor esse investimento, digamos assim. Então, só eu iria para internacional se esse grupo desse equipamento precisar de mais gente, ou seja, se os internacionais tivessem novas rotas, né, tivessem rotas crescentes. Se não, você provavelmente ia ficar um tempão na fila para poder fazer internacional e não seria só o idioma que ia contar aí. Ele vai pesar, mas ele não vai ser a única coisa. Como que o seu idioma pesaria para você ir para internacional, independente da sua hierarquia?
por exemplo, se a empresa começasse a fazer o voo para um lugar que ela não fazia antes, então ela não exigia esse idioma. Por exemplo, sei lá, Japão. É um exemplo muito remoto que eu acho que as empresas brasileiras não vão voltar a fazer, não tão cedo, porque não vale a pena, é mais fácil fazer isso através de code share. Então, que é o nome do nosso canal, inclusive. Então, por exemplo, se você tivesse japonês, talvez fosse uma forma de você passar, mesmo estando no final da fila lá pra fazer internacional, você passar na frente de todo mundo pra poder fazer essa rota, porque eles vão precisar de pessoas falando esse idioma. É, caso contrário, vai ficar na fila um tempo e aí vai depender da necessidade da empresa. É isso que vai dizer quanto tempo você vai levar para ir para internacional. Necessidade da empresa. Isso varia de base para base, mas é a necessidade da empresa. Outra coisa é que muita gente acha que você vai ganhar mais por estar fazendo internacional. Não, não ganha mais por estar fazendo internacional. Inclusive, este é o motivo de muita gente escolher ficar na nacional e não querer fazer internacional. Por quê? A diária da internacional não tem um reajuste faz anos. Anos. Ela teve um reajuste de $1. Então ela era $20, agora é 21. Tá? Então, enquanto você ganha R$ 80 na diária nacional, você ganha $20 na diária internacional. Que Olha, agora é 1 milhão de reais, né, no caso, mas tudo exato. bem. Só dando essa... Hoje vale a pena porque o dólar tá alto. Só que ao mesmo tempo, pra você comer no internacional, $20 não dá. Só se você viver de Mac, porque aí o Mac você consegue pagar tipo $5, $6 no meal, né? Só que se você for comer, tipo, comida mesmo, é difícil você achar alguma coisa abaixo de $10, entendeu? Então você vai acabar Sim. gastando esses 20, às vezes $25, assim, se você for comer num lugar mais interessante, assim, melhorzinho. Então, assim, é uma diária que precisava ter tido um reajuste faz tempo, o pessoal já reclamou várias vezes sobre isso com o sindicato e tal, mas não é uma diária que sofre um reajuste por causa da variação do dólar. Então, muita gente prefere ficar na Nacional por causa disso, porque a diária da Nacional, às vezes você consegue pedir um iFood por R$ 10, pronto, sobrou 70, que já é muito mais que sobraria da diária do Inter. E também você acaba voando menos horas, né, no Inter, eu acho. E aí depende muito, porque às vezes você faz menos horas, mas você tem muito mais noturno, porque muitos dos Uhum, Inters são tá. noturnos, então aí você acaba ganhando dobrado. Só que o valor da hora é o mesmo. Então, às vezes, o pessoal da Nacional tá voando muito mais, porque o da Inter, por exemplo, vamos dizer agora com a pandemia. Os voos que vão voltar primeiro são os da Nacional. Quem tem carteira só de fazer voo de Inter, só o equipamento do Inter, vai levar mais tempo pra voltar. Entendeu? A não ser que os voos do Inter, os aviões do Inter, né, que são maiores, estejam fazendo os voos dentro do Brasil, os voos nacionais. O que seria interessante para o pessoal não perder a carteira. Mas a hora de voo não varia. Então, se a hora de voo não varia, não é um aumento. Você vai estar ganhando a mesma coisa. Entendeu? E é aí que o pessoal tem que ver. Que é um pouco também a questão da... Porque aqui na Emirates, por exemplo, gente, todos os voos são internacionais, não existe isso, né? A gente se entra aqui e você vai fazer todos os voos internacionais. E só que muita gente me pergunta quanto tempo demora para você passar de uma cabine para outra, porque aqui a gente realmente tem, né? Executiva, econômica, executiva, primeira classe, supervisor de cabine, purser, são vários. E isso é promoção, né? Porque aumenta o valor Isso da é hora. promoção, que aumenta o valor da hora, aumenta o valor do base. Então, realmente, isso não aumenta o valor da diária, mas aumenta, e assim, até inclusive quando você vira supervisor, aumenta até a sua allowance, como que fala? A sua ajuda de custo para você morar fora, se você quiser, ou se você é supervisor antigamente, você poderia morar sozinho, né? Você não tinha mais que dividir apartamento, então tem vários, realmente, benefícios para você subir de carreira. Só que, o que acontece? Também vai depender, não tem... Quando eu entrei aqui, eles estavam fazendo o upgrade das pessoas da econômica para executiva em 8 meses, porque eles estavam contratando muita gente, e eles precisavam de muita gente, e eles estavam comprando muito avião. E aí, 8 meses a galera tava indo, de repente parou. Eu demorei 3 anos para ir pra executiva. A galera que tá na econômica agora, tem gente que tá há 5 anos na econômica. Não existe. É necessidade da empresa e Sim. senioridade. Chegou no seu momento, você não tem nenhum problema no seu file, né? Não tem nenhuma reclamação de passageiro, a sua assiduidade é boa, enfim, não tem nada que te impeça, você vai subir. É assim, é simples assim.
né? Você não é em performance, sabe? Não adianta você chegar na executiva e ser a econômica e ser o melhor comissário que você pode ser na vida. Eles não vão passar na frente. Se eles precisarem de gente, eles vão pela senioridade. E ponto final. Então, tudo vai depender de uma série de coisas. Economia mundial, como a empresa tá indo, se a empresa precisa de você ou não precisa. E é aquela coisa, gente. Querendo ou não, na aviação, a gente está vendo aí agora, é uma área muito instável. Você é uma pessoa que é um número, querendo ou não, e eles precisam, eles contratam mais. Eles não precisam, eles vão lá embora. É simples assim. Então, é difícil realmente você ter esse plano de carreira, né? Eu quero entrar e em 3 anos eu quero estar já na primeira classe. Não tem como você saber se isso vai acontecer ou não. Você tem que ir e Porque não esperar depende acontecer. de você e não depende de mérito. Porque na aviação muitas Uhum. coisas andam através de hierarquia. Então é tempo de empresa. E aí pode ser que realmente a empresa fique estagnada por um tempão. Então não adianta, tipo, eu vou entrar, eu vou fazer o meu melhor. Você tem que fazer o seu melhor todo dia pra não perder seu emprego. Porque sempre vai ter muita gente fazendo o seu melhor, entendeu? Só que não é pensando no aumento ou pensando, tipo, na progressão de carreira que você vai fazer o seu melhor. Porque isso nem sempre é real. Então você vai fazer o seu melhor pensando em manter o seu emprego. É isso. Não existe meritocracia na aviação. Inclusive, sempre me falaram, e eu concordo, que se o seu gerente, o seu manager, enfim, souber o seu nome é porque você causa problema. Se ele não souber quem você é porque você está fazendo um bom trabalho. Então, gente, é difícil, porque você tem que ter uma motivação pessoal muito grande para você ir trabalhar todos os dias e dar o seu melhor. Tem que ser uma coisa que você gosta. Inclusive, por isso eu sempre falo para as pessoas que se você entrou na aviação, não é o que você esperava e você está sendo miserável, tipo, é um trabalho que está te fazendo muito triste, sai. Sabe, dá um jeito de sair, trabalha para você ir para outro lugar, porque não vai melhorar. Não vai. Ninguém vai chegar, te dar um tapinha nas costas e falar: ai, olha, realmente, que trabalho maravilhoso, olha, você está sendo ótimo. Ninguém vai te fazer, ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer isso. Você quer Não fazer vai. qual tipo de voo, querido? Me conta, porque eu tô amando o seu trabalho. Não vai acontecer. Vamos conversar aqui com a escala para ele te dar folgas no seu aniversário, folgas no ano novo e no Natal. Não vai acontecer. Folga no Não vai aniversário acontecer. aqui no Brasil a gente ganha. Porque é convenção. Sim, então, exatamente. Mas daí é convenção, porque se fosse, vou falar porque que eu faço faculdade de RH. Se fosse escolha da empresa, não daria, tá? Então, assim, é convenção. Amem os sindicatos, porque assim, aqui não tem isso. Gente, não tem isso. Não existe isso. Então, realmente, tem que pensar 2 vezes antes de ir, Eu posso porque. estar falando besteira, eu não sei se é convenção, mas eu sempre ganho folga no meu aniversário. Não, mas na Azul a gente tinha também. Eu já não sei aí se é da empresa ou se era convenção, mas eu acho que. É que depende também muito do número de funcionários que você tem, É, né? então, eu Eu já acho vi que aqui gente tendo escala no aniversário, então eu não sei se é obrigatório. Se fosse convenção, eu não poderia. Então, não poderia. é. Mas, de qualquer forma, é assim, é realmente complicado essa questão da motivação pela qual você vai trabalhar. Porque realmente, gente, não vai depender de você o que você vai conseguir dentro da aviação. E É se tudo essa é uma ganho. expectativa que você tem, talvez ela seja quebrada muito rápido. Então, realmente, você vai ter que alinhar suas motivações para isso continuar fazendo sentido. E, gente, e assim, é o que eu mais ouço, sabe? Porque o que acontece? Os comissários, eles chegam no avião e aí eles fazem o trabalho deles e aí eles sentam na galley pra comer, pra conversar, pra não sei o quê, blá, blá, blá. E tem muita gente que fala, né? Ah, porque a empresa me trata X, Y, Z, porque a empresa não liga pro funcionário, porque a empresa não sei o quê. Gente, é todas, não é a empresa, é a aviação. Essa é a área que você escolheu trabalhar. É assim, querendo ou não, é um curso fácil, é um trabalho fácil, não é um trabalho difícil. Dentro do avião é um Eu trabalho acho que isso mecânico, também como a eu gente tem que falei. trabalhar o nosso egocentrismo, né? Tipo, será que o que eu tô esperando é real? Será que eu não tô olhando só pra mim? Será que isso é Exatamente. viável pra um grupo tão grande? Tipo, se eles fossem fazer isso Peraí, pra deixa todo eu. mundo, seria possível? Provavelmente não, entendeu? Aliás, Que é provavelmente não, assim, não seria, no caso. o que acontece é que muita gente espera da empresa que a empresa seja uma mãe, tá? E eu entendo, como eu falei, eu estudo RH, eu acho que a gente tem essa ideia realmente de que a empresa precisa dar suporte, é normal. E realmente, eu acho que hoje em dia as empresas estão mais preocupadas com esse lado humanizado do funcionário. Que é muito Mas, importante.
É muito importante. Mas na aviação, gente, foi o que eu falei. Tem tem muita gente que poderia fazer o que você está fazendo. Muita, né? Muita mesmo. E provavelmente tem gente que vai fazer melhor do que você, que vai entrar na empresa e não vai ter todas essas dores que você já está carregando, de estar cansado, de estar estressado, de estar chateado, de estar de estar decepcionado. Né? Então tem gente que vai entrar e vai manter a empresa parecendo assim, a melhor empresa do mundo para se trabalhar e a melhor empresa do mundo para os passageiros, porque essa pessoa vai estar tão feliz, essa pessoa não vai ter passado por todos esses processos que você passou. Então, para eles, às vezes, é mais vantagem realmente falar: olha, você não está feliz, pode ir embora, a gente vai contratar. Tem 8 mil pessoas esperando aqui no banco de dados de currículos que a gente tem aqui para fazer o que você está fazendo. Gente, nada é Então, perfeito, nenhum lugar é perfeito, mas não se deixem desanimar. não, exatamente. Entrando nesse Assim, assunto, vamos pro próximo tópico, que é glamour. Andressa, você imaginava que essa profissão era uma profissão glamurosa antes de entrar? E depois de entrar, continuou sendo glamurosa pra você? eu achava que seria uma profissão glamourosa, mas eu acho que a definição definições de glamour foram atualizadas. Com sucesso, porque assim, o que eu posso dizer? Gente, tudo isso que eu tô falando pode parecer que eu tô falando, porque não vale a pena voar, porque a empresa é ruim, porque a aviação é ruim. De maneira nenhuma. Fiquei 10 anos na aviação. Eu amava voar, sempre gostei. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu acho que é um emprego que vale muito a pena, muito a pena. Só que é uma coisa que você tem que ir com a cabeça aberta, porque se for o que você está esperando, vai ser muito difícil dessa expectativa se tornar realmente realidade. Existe um glamour muito grande de, por exemplo, eu, que saí lá de Salto, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo, hoje em dia conheço quase 90 países. Uma coisa que eu nunca teria conseguido na minha vida. Nunca. Nem se eu trabalhasse muito e juntasse dinheiro, eu nunca ia conseguir visitar 90 países por conta, se eu quisesse, Altas né, fotos, né, com a minha Andressa? realidade. Pior que eu nem tenho tanta foto, tava olhando e falei, devia ter tirado Andressa, mais. meu Deus. Mas eu tenho os meus vídeos, eu tenho as memórias, e assim, gente, uma coisa que valeu muito a pena. O glamour do uniforme, tirar uma foto de uniforme, compartilhado, né? Realmente cheguei aqui, olha onde eu tô, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei. Sim, existe um glamour na aviação, sim. Não deixa as pessoas falarem pra você que não. Mas não é aquela coisa assim de, nossa, porque olha como eu sou luxuosa, como eu sou rica, como eu moro em Dubai, como eu... Gente, você vai tá pegando lixo das pessoas na cabine do mesmo jeito. Você vai pegar a sua refeição, vai comer do lado do banheiro. Tem gente que vai vomitar em você. Você vai limpar xixi das pessoas no banheiro também. Você, sabe, assim, é uma coisa que vem com a profissão. É glamuroso, você tá linda, maravilhosa ali passando no aeroporto, todo mundo te olhando, você marchando ali com os seus... Né, ainda mais no 380, são 28 pessoas, é um batalhão de chapeuzinhos vermelhos, assim. É lindo, você se sente maravilhoso. Mas chega no avião, eu acho que a aviação ela tem um jeito muito rápido de te fazer humilde, sabe assim? É 880, né? O tempo todo. Calma, agora você tá lindo, desfilando no aeroporto, mostrando o uniforme pra todo mundo. Calma que agora você tá no avião e aqui eu preciso de outra coisa. Eu vou recolher o seu lixo, mas eu vou recolher o seu lixo enquanto, assim, super bem arrumada, alinhada de batom vermelho. Tá bom? Então tá Exatamente. bom. E você, Marcelo, cadê o seu glamour? Compartilha. Eu devo dizer que eu não concordo com tudo que você disse. Tirando a parte de ter sido vomitado, isso não me aconteceu nos 10 anos de aviação, nunca fui vomitado, eu consegui sempre desviar. Mas tive que desviar, isso acontece. Então, Gente, já uma quase fui pergunta. junto também, porque tem dias que eu tô com o estômago forte, mas tem dias que eu vejo gorfo e eu quero ir junto. Faço amigo, eu sou empático, eu tô compartilhando aqui da tua dor. Então, às vezes, já aconteceu de eu estar, tipo, pegando o saquinho de enjoo, escondido na gala e fazendo assim. Sabe? Me segurando. E só virando. Nossa, E aí vira assim rapidinho, né? Põe aquela cara maravilhosa de volta. Faz aqui, senhor, seu saquinho de enjoo. Boa sorte. Tipo, e volta ele pra gala e eu continua se tenho segurando. É complicado às tanta vezes. história de vômito. Eu tenho tanta história de vômito que dá pra fazer um podcast, um episódio só de vômito, mas aí a gente fala disso outro Faremos, que eu dia. também tenho várias histórias. Isso é uma das coisas que mais acontece. Inclusive, tá se tornando frequente, porque eu acho que, gente, levem máscara pra trocar, pelo amor de Deus. Se você fica muito tempo com a máscara, você começa a enjoar.
Aquele negócio ali não fica legal. Então troquem as máscaras, que tem muita gente passando mal de enjoo, eu acho que agora é por causa disso, entendeu? Então, Sim. levem máscaras pra trocar, por favor. É... É isso, gente. É glamouroso realmente você estar em hotéis. Alguns hotéis são lindos, alguns nem tanto. É... Porque uma das coisas pra mim era, tipo, eu fiquei em vários resorts maravilhosos. Fiquei em hotéis com, tipo, riquíssimas, assim, sabe? Que só tinha político, assim, eu tava, meu Deus, onde eu tô? É, aquelas piscinas gigantérrimas, aqueles fundos infinitos, aquelas coisas incríveis, assim, que eu nunca teria vivido, não teria vivido. Eu não teria pago por um hotel desses nunca na minha vida. É, beira-mar em Copacabana, sabe? Tipo, ali de frente pra praia. Quando que eu ia conseguir Sim. fazer um negócio desse? Nunca. Tipo, subir no rooftop desse hotel como hóspede e ficar ali na piscina, vendo a praia na minha frente. Incrível. Eu sou muito grato por ter vivido todos esses momentos. Só que isso nem sempre é a realidade. Por exemplo, hoje a gente já não fica mais na beira-mar de Copacabana. A gente fica no aeroporto de Santos Dumont. Você entendeu? E Então, cada vez mais hotéis de aeroporto, gente. Porque uma coisa que vocês têm que e não entender é deixa de ser que glamuroso, porque o hotel é maravilhoso também. Só que eu digo, às vezes você não tá nesses hotéis, você às vezes tá em um hotel escondidinho, entendeu? Acontece. tem que entender que não é vida de influencer, não é vida de blogueiro, né? Você não está sendo pago para viajar e tirar fotos lindas e maravilhosas, você está sendo pago para trabalhar dentro do avião. Para a empresa, o que interessa é o que você vai fazer dentro do avião. Você está ficando no hotel porque você tem que estar lá para fazer o voo de volta. Eles não estão ali para te dar, tipo, né, a experiência da sua vida. Não é isso que acontece. E realmente vai ter vezes que você vai estar muito cansado, que você não vai conseguir sair, que você não vai conseguir fazer nada, porque o seu foco também tem que ser o seu trabalho dentro do avião. Não adianta você chegar no lugar, se forçar a sair, fazer 550 mil tours, no dia seguinte você não consegue fazer o seu trabalho. Não vai ser legal, entendeu? Porque assim, do mesmo jeito que ninguém vai te bater nas costas porque você não tá fazendo o seu trabalho muito bem, se você fizer o seu trabalho muito mal, as pessoas vão saber, É. né? Porque existe Se um você tá certo fazendo nível de bem, tá trabalho. tudo bem. Porque todo mundo faz bem. Agora, se você tá fazendo um pouquinho relaxado, um pouquinho mal, um pouquinho braço curto, já era. Já era. Porque existe a exigência da empresa de você entregar um trabalho de qualidade. E Todas as outra, se empresas, você mesmo não faz a as low sua cost. parte, você carrega os demais. E se você tá carregando os demais por você não tá fazendo a sua parte, ninguém vai gostar. E aí a galera vai cobrar, ou você vai ficar famoso e vai chegar na chefia. Então, assim, existe a parte do glamour, porque são muitas experiências que você não conseguiria ter sozinho. Sim, existe. Mas não é tipo, eu estou sendo comissário porque eu quero viajar e conhecer lugares maravilhosos. Nem sempre vai ser isso que vai acontecer, Vai gente. Não ter, vai mas não ser. vai ser só isso. Exatamente, isso é uma consequência do seu trabalho, mas esse não é o seu trabalho. Conhecer lugares maravilhosos não é o seu trabalho. Já que a gente tá falando de conhecer lugares maravilhosos, vamos pro próximo tópico, que é viagens. Você tinha alguma expectativa relacionada à viagem antes de entrar na aviação? Você achou que você conheceria, tipo, muito mais lugares ou você achou que conheceria menos? Como é que foi? Já falei, não sou a pessoa para fazer esse podcast. Eu tinha zero expectativas na minha vida, né? Eu achava que imagina, eu não tinha nem nunca saído de São Paulo quando eu comecei a conhecer o Brasil, eu achei lindo e maravilhoso, porque eu nunca nem tinha saído de lá. Mas assim, eu acho que existe sim essa questão, né? Das pessoas acharem, porque eu vou fazer voos internacionais, principalmente aqui na Emirates, por exemplo. Eu vou voar na Emirates porque eu vou voar para Nova York, vou voar para Paris, vou voar para. Aí vem aqui e faz bate-volta pro Paquistão, né? Faz 3, 4 bate-voltas back-to-back, que a gente chama. Sei lá, Bate como é que volta. fala aí no Brasil É quando é bate volta. back-to-back? Não, bate-volta, mas assim, vários dias seguidos, né? É que Vários aí dias são seguidos chaves de de. voo aqui. É, são vários É, dias seguidos de bate volta. exatamente. É E aí, exatamente isso, assim, vários dias seguidos de bate volta, não tem outro nome. não tem outro nome, exatamente isso. É o que está dizendo. Então você, porque eu vou viajar, vou virar comissária para viajar. Mas não necessariamente você está indo para um pernoite. Você está viajando, mas você está indo e voltando. E aí, isso aí é o seu trabalho. Aí as pessoas falam, porque eu entrei aqui para conhecer o mundo e eu estou conhecendo apenas, né, o avião. Mas o seu trabalho é trabalhar dentro do avião. O seu trabalho não é conhecer o mundo. Como eu falei, Exatamente. isso é uma consequência do seu trabalho.
Você vai Então, conhecer vários lugares? Vai, mas não vai ser na velocidade que você tá esperando. Por exemplo, um lugar que eu sempre tive vontade de conhecer era os Lençóis Maranhenses. Eu fui conseguir fazer um passeio para os Lençóis Maranhenses, porque é longe de São Luís, é, pernoitando, depois de 8 9 anos voando já. Não foi rápido. Eu não tive um pernoite que dava tempo de fazer isso antes, sabe? Então, assim, alguns passeios você vai ter que esperar para conseguir fazer num pernoite que você tenha sorte de ser um pouquinho maior. até hoje, 6 anos na Emirates, nunca fui pra Disney. Pedia esse voo todo santo mês. Nunca me deram. E aí, nas minhas férias, eu queria tirar as férias pra ir pra Disney. Não queria, queria ir ver pra casa, ver minha família, queria ir pra algum outro lugar mais perto, queria não entrar num avião, dormir e descansar, né? E Isso pra então, você assim, ver, seis né? Tipo, anos você conheceu vários lugares. Só que aí a gente vê como as realidades são diferentes também, porque qualquer empresa brasileira, se você tiver no Inter, provavelmente você já foi pra Disney no pernoite. Assim, eu imaginava que assim, agora vai ser a hora de eu conhecer a Disney, porque conhecer a Disney era uma coisa que eu queria muito a minha vida toda. Agora vai ser a hora, mas quando eu entrei aqui eu não tinha visto americano, porque o único lugar que a gente tem que tirar o visto é os Estados Unidos. A empresa tira pra gente, ou você pode tirar por conta. É, mas a empresa. Quando eu entrei aqui, os 2 primeiros anos que eu tava aqui, eles não precisavam que eu tivesse o visto americano. Então, não tinha visto para os Estados Unidos. E aí, quando eu tirei o visto para os Estados Unidos, eu pedia, eles nunca me deram, porque era um pernoite que tinha eram muitas horas de pernoite, sabe? E era muito difícil de conseguir, não consegui, até hoje não fui. Então eu achava que agora eu vou pra Disney, agora que eu vou estar na Emirates, eu vou pra Disney, nunca fui. Então, é uma expectativa que você tem, que você vai realmente, nossa, conhecer o mundo inteiro e tal. E outra desses 85 países, assim, gente, tem muitos deles que eu conheci muito pouco, muito pouco. Não é a mesma coisa de você ir para um lugar, fazer uma viagem legal e explorar e conhecer e não sei o quê. Pô, vai um dia Não é lá. turismo, né? E às vezes não dá tempo nem de fazer turismo. É, às vezes você realmente só conhece a área do hotel, porque o que você dá pra fazer é comer, dormir e tomar banho. E é isso. É o hashtag eu fui, hashtag eu tava. Mas assim, até Paris, por exemplo, eu fui para Paris acho que 5 vezes antes de eu ir lá olhar a Torre Eiffel. Porque a gente ficava muito longe e eu queria fazer outras coisas, eu tava com pouco tempo, eu queria. Fora que as prioridades começam a se transformar em outras, né? Porque a gente fala assim, eu trabalho na aviação, mas os meus pernoites, eles fazem parte do meu dia a dia. Sim. Então, quando eu tô no hotel, não, para mim não é um hotel, para mim é como se fosse uma casa, é O o que meu eu quarto. preciso e consigo fazer aqui pra continuar a minha vida. É isso que você faz. Então, às vezes, turismo não vai ser sua prioridade. Aliás, poucas vezes vai ser sua prioridade. Gente, lugar que, por exemplo, lugares da Europa que eu ia, que a minha prioridade era fazer mercado, porque o mercado aqui em Dubai de comida era muito caro. Então eu queria ir lá comprar carne, comprar isso, comprar aquilo e trazer tudo para Dubai para pagar com a minha diária e economizar dinheiro. Então você tem uma vida muito mais normal nos seus pernoites do que você imagina. É você, eu quero dormir, eu quero ir no cinema, eu quero comer alguma coisa, eu quero ir no mercado, eu quero, sabe assim, eu quero me exercitar, eu preciso estudar. Você vai fazer isso, só que é a mesma coisa que você faria na sua vida normal, só que ao invés de você fazer na sua casa, você está fazendo no hotel, porque o hotel é o lugar onde você fica. Exatamente. É, já que você falou de cinema, se exercitar essas coisas, vamos pra vida fitness. Dá para manter uma vida fitness? Dá para fazer academia, independente do lugar que você tá? Eu acho que eu vou começar respondendo essa. Isso não é uma Ok. coisa que eu gosto de fazer, tá? Eu não sou de academia. Dá pra ver pelos meus bracinhos de vareta. Porém, quem gosta consegue fazer. Inclusive, tipo, hoje existem muitos planos, né? Não só de uma academia específica, mas muitos planos que você consegue fazer academia em vários lugares diferentes. Existem até planos que você consegue fazer, tipo, crossfit em vários boxes diferentes. Então, a galera consegue sim, só que aí você tem que chegar e você tem que lembrar que às vezes você tem um tempo limitado de pernoite, e aí você tem que esquematizar seu tempo para que isso funcione. É uma coisa que eu não quero disponibilizar meu tempo no pernoite, porque eu prefiro descansar, assistir uma série, alguma coisa, relaxar, do que fazer academia, porque isso pra mim não é relaxante. Mas pra quem gosta, é possível sim.
mesmo sem depender só da academia de hotel, podendo ir numa academia de uma coisa mais específica, como o CrossFit, por exemplo. Aqui é Eu, possível. por exemplo, o que acontece? Eu sempre fui não, mas de um tempo para o final, assim, né, da minha carreira na aviação, eu me transformei em uma pessoa, eu não vou dizer uma pessoa fit, né, uma pessoa muito mais saudável, porque realmente eu usava muito a desculpa, e isso as pessoas usam como desculpa, né, é diferente você estar falando eu não quero, é uma escolha que você faz, o que eu Uhum. acho totalmente legítimo, desde que não seja uma coisa que não esteja te afetando, né, a sua saúde, justo. Mas tem muita gente que fala, ah, não, é impossível porque o estilo de vida, porque eu estou muito cansado, e arranja desculpas para justificar a escolha de não querer fazer tal coisa. É uma escolha, exatamente. É uma escolha, tá, gente? Como eu falei para vocês, vocês vão ter que aprender a priorizar o tempo de vocês, seja no pernoite, seja na sua folga, e é aquilo que mais você leva de mais importante para você é que você vai dar prioridade. Para mim era muito importante fazer exercícios. Então, teve a época que eu fazia CrossFit em todas as minhas folgas e em todos os meus pernoites. A primeira coisa que eu fazia quando eu chegava no hotel era abrir o meu Google Maps e achar um box de CrossFit que fosse próximo do meu hotel. E aí eu já me programava, tipo, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã no meu pernoite, vou até lá e vou pagar a diária e vou fazer o CrossFit lá. E era isso que eu fazia. Eu pegava o valor da minha diária, não era só para comer para mim. Eu pagava também a diária do box que eu queria fazer, porque aqui, como a gente vai para muitos lugares do mundo, não tem essa facilidade. Uhum. Mas era. Ou se eu não conseguia ir pro CrossFit, eu ia na academia do hotel. Mas isso era uma prioridade para mim em todos os pernoites. E justamente porque aqui o serviço de bordo que a gente tem aqui na Emirates é muito diferente do serviço de bordo que eu tinha na Azul. É muito mais puxado, tem muito mais container, tem trolley que você puxa para cima, para baixo, tem bandeja, na executiva tinha muita bandeja que a gente ia carregar, é pesado, é muito pesado. Então, para mim, sem me exercitar, sem fortalecer meus músculos, sem isso, sem aquilo, tava ficando muito difícil, era uma coisa que eu tinha que priorizar, porque senão eu ia acabar tendo problemas como muitas pessoas têm, problema nas costas, problema nos Muitas pessoas joelhos, têm. porque as pessoas não... Então, vai depender do que você quer para sua vida. Você quer fazer disso uma prioridade? Você vai conseguir fazer disso uma prioridade. Claro que, como eu falei, é uma escolha, então pode ser que você tenha que deixar de fazer certas coisas para fazer outras. Então, sei lá, se era um pernoite que eu queria fazer um tour, talvez eu não tivesse tempo de fazer meu CrossFit. Ok, eu vou escolher fazer meu tour. A maioria deles, eu escolhia, sei lá, ao invés de olhar 2 lugares, eu ia olhar um e ia fazer CrossFit. É uma escolha. Mas dá, tudo dá. Ah, chegamos no último tema que eu tava postergando. Qual que Vai, é esse Marcelo, último joga na tema, roda. Andressa? Qual que é o último tema? Me conta. Marcelo, todos os comissários são promíscuos. É só pegação, todo mundo se pega. É uma orgia, todos os pernoites. Todo mundo vai nos quartos, se pega e se amassa. E existem muitas pessoas se relacionando entre si dentro da aviação. E os pilotos, eles dão em cima de todas as comissárias. E as comissárias, elas são obrigadas a transar com os pilotos. Expectativa. Gente, isso é muito uma expectativa, pelo amor de Deus, não acreditem nisso. Eu juro pra vocês que eu já recebi gente falando pra mim, Andressa, é verdade que se o piloto quiser transar com você, você é obrigada? Claro que não, gente. Por que você acha que eu ia estar aqui trabalhando como comissária se eu fosse obrigada a transar com uma pessoa? Isso aí não é trabalho, né? É outra coisa. É outra coisa. Escravidão sexual que chama, no Exatamente. caso. Então, assim, gente, óbvio, como qualquer outro lugar, vai me dizer que aí na sua empresa que você trabalha, no seu escritório, não tem gente se relacionando entre si, não tem uns affairs, pessoas, né, que se pegam, não sei o quê. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui na Emirates, por exemplo, são muitas pessoas na tripulação, você vai voar sempre com pessoas diferentes, então você vai chegar naquele avião, vai conhecer aquelas pessoas, vai passar aquele pernoite junto, depois vocês vão voltar para Dubai, nunca mais vocês vão se ver, vida que segue, a não ser que vocês queiram. Raramente eu mantive contato com as pessoas com quem eu voei, seja de amizade mesmo, sabe assim? É muito raro isso acontecer. Mas tem muita gente que se conhece no voo, se pega e acaba se tornando um casal. Tem muito piloto casado com comissária, tem muito comissário casado com comissário, tem muito comissário casado com comissário, tem muito comissário casado com comissário. Acontece, gente.
Aí é o seu trabalho, a sua vida, onde você passa a maior parte do seu tempo. Tem pegação? Tem, mas não tem como tem em todos os lugares. Exatamente, como tem em todos os lugares. Então, se você chegar achando com uma expectativa de que vai ser isso que ela disse no começo, não é Porque, bem gente, assim. as pessoas acham isso, eu acho muito engraçado. Eu acho isso muito E engraçado. não Tipo, é que bem mundo assim, que gente, porque, cara, às vezes você só tá querendo dormir real, assim, sabe? E assim, de todo mundo que eu converso, claro, aconteceu, aconteceu. Comigo já aconteceu também, mas não é assim uma coisa tipo, nossa senhora, eu vou voar. Aí agora. Não é noite, uma assim. pessoa diferente. Exato, não é assim, sabe? Tipo, ai, é que nem relacionamento, envolve muito mais coisa. Primeiro, você tem que bater a química, tem que não sei o quê. Não é assim, tipo, ai, qualquer um, vamos. Não é. E então, gente, vamos maneirar essa expectativa de pegação, porque pode ser que exista? Pode ser que exista. Vai ser toda hora? Não. É a mesma coisa que viagem, turismo também. Não é toda hora que vai acontecer, tá? E outra, pode ser que realmente sua vida encaminhe para outro lado, você comece a namorar, você case, e pronto, já acabou isso daí também. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Vai acontecer o tempo todo? Todo por noite? Não. Pessoas tudo por noite? Tem. Mas aí é uma preferência pessoal, gente. Se alguém quiser ir em todos os pernoites e dar em cima de outra pessoa e achar alguém pra se relacionar ali naquele pernoite, Se você quiser fazer isso todo por noite, provavelmente não vai ser com outras pessoas da tripulação. Provavelmente você vai, tipo, achar alguém da cidade. Porque não tem principalmente aí condições. no Brasil, porque aí no Brasil eu acho que as populações são muito menores, mas é que aqui, né, Marcelo, você tem que pensar que são 20 mil comissários, eram 20 mil comissários, né? O que significa que é muita gente, realmente, é muita gente. Então, a chance de você voar 2 vezes com a mesma pessoa é muito pequena, a chance de você encontrar essa pessoa aqui em Dubai é muito pequena. Então, sim, tem gente que em todo pernoite vai lá, dá em cima de alguém, arranja alguém pra ficar. Ok, quem sou eu pra julgar, como eu falei, né? Tem. Se você quer ser essa pessoa, vai fundo, sei lá, eu, né? Desde que você não esteja machucando ninguém, que Se você, né, não esteja protejam. desrespeitando ninguém, exatamente. Esteja aí se protegendo, ok, mas não vá pensando que vai ser tão fácil assim, que você vai chegar e vai ser a festa oba-oba e vai todo mundo, tipo uma casa de swing no, no Ou pernoite. seja, gente, dica: se vocês querem mais pegação, vai pra uma empresa dos Emirados Árabes. Real, não, isso é real, isso é real. Porque aqui, justamente, o maior número de pessoas, eu acho que, como tá bem. Tem a questão da solidão aqui, né? Nos Emirados. Existe muito essa questão de que aqui a gente tá longe da família, longe dos amigos, tá todo mundo meio que procurando alguma coisa assim. Então, eu acho que aqui conta um pouco mais essa questão também da solidão e de você ter mais pessoas para se relacionar dentro da tripulação ali. Mas não significa que, né, vai ser uau. Como eu falei, durante 4 anos aí, dos 6 anos, praticamente eu tava casada e nunca me relacionei com ninguém, e nenhum, não fui obrigada, né? Ah, mas se alguém bater na minha porta, não atende. Ah, mas se alguém me ligar, não atende. Ah, mas se alguém der em cima de mim, não corresponde. Gente, é fácil, ninguém vai te forçar a fazer nada que você não queira fazer. Vira e fala: não tô afim. Não é não. E pronto, segue vida. Exatamente. Vida que segue. Eu acho que a gente E é chegou no isso. momento mais esperado do podcast, que é novidade. Então, vamos ao Respondendo Perguntas! Yay! Acabei de inventar o nome. Ah, a gente Foi tem uma ótimo esse pergunta. nome. Foi, não foi? A gente tem uma Parabéns. pergunta no e-mail, tá? Que é da Rosilane. Vou ler a mensagem dela, vamos lá. Ah, gente, se vocês mandarem e-mail pra gente responder, a gente vai responder nos podcasts, tá? Mas pode demorar, porque a gente não grava toda hora, né? Quando a gente gravar, aí a gente vai respondendo os seus e-mails. Então, mandem e-mails que a gente responde no podcast. Vamos lá. Olá, Joinha, acompanho o pra quem não trabalho... tá vendo. O joinha pra quem não tá vendo. Olá, acompanho o trabalho de vocês há um tempo, e agora o podcast em conjunto também. Bem fanzoca. Cogito aplicar pela primeira vez para empresas aéreas internacionais num futuro próximo. Ou talvez não, tempos loucos. E tenho pesquisado bastante sobre. Sei que nas áreas brancas, tá entre aspas, não sei o que quer dizer, não podem haver cicatrizes aparentes e eu possuo uma quase imperceptível... Ah, tá, do chart, né? Sim, é,
Não podem haver cicatrizes aparentes e eu possuo uma quase imperceptível sem maquiagem e que some quando eu a uso, do tipo normotrófica. Só que é bem na testa, em cima da sobrancelha. Por essa localização, acham que seria um problema? Já viram ou conhecem pessoas que têm o mesmo tipo de cicatriz e passam pelo processo de boa? Ansiosa pela resposta, agradeço desde já. Sim. Inclusive a produção, a Luísa, pra quem não sabe, eu tenho uma amiga que eu chamo de produção porque ela me ajuda muito. Ela tem uma cicatriz na testa e ela passou tranquilamente. O negócio de cicatriz, gente, é que é muito subjetivo, tá? Não é que nem a tatuagem, que se você tiver nas áreas brancas que ela tá falando, as áreas brancas é porque aqui para as empresas dos Emirados, principalmente a Emirates, existe um diagrama onde você pode ter tatuagens ou não, né? E as áreas pretas é onde você pode ter a tatuagem, que ela vai ficar escondida pelo uniforme, e as áreas brancas é onde não são permitidas. E então a questão da cicatriz é exatamente a mesma coisa. Eles falam que você não pode ter cicatrizes aparentes, mas a cicatriz depende de que tipo de cicatriz, do tamanho da cicatriz, da cor da cicatriz. E isso é uma coisa que você só vai ter certeza absoluta indo ao Open Day. Chegou no Open Day, eles vão olhar para você e vão falar: olha, essa sua cicatriz, ou não dá, ou isso ou aquilo. Mas é uma coisa que só indo. Não é que nem a tatuagem que, se você tiver nas áreas brancas, você já não vai ser qualificado. A cicatriz tem que ir lá para que eles possam analisar pessoalmente e eles que vão te falar se pode ou não. Então tá Aí no Brasil. respondido. Aqui no Não Brasil tem não tem essa. problema, você pode ter cicatriz sem problema nenhum, não tem o menor problema. Então tá respondido, muito obrigado pelo seu e-mail, Rosilene. Rosilene, é isso mesmo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Gente, foi esse o único e-mail que a gente recebeu por enquanto, mas se vocês tiverem dúvidas, mandem por e-mail, porque agora a gente vai começar a responder nos podcasts. Ok? Ok. Gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Se vocês não ouviram os outros episódios, são 3. Tá muito legal. A gente já falou sobre várias coisas, já falou sobre seleção, sobre currículo, já falou sobre pré-requisitos. E eles estão aí nos streamings, nas plataformas de streaming. Tem lá no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, que aí você pode ouvir a gente enquanto olhando para a nossa carinha. Faz uma carinha bonita, Marcelo. E também segue a gente nas redes sociais, que a gente gosta de interagir com vocês. E o nosso próximo episódio vai ser sobre... Os tambores. Vai ser sobre pernoite e vida na mala. Como que é essa vida louca de comissário, de viver na mala às vezes? Você vive mais viajando ou mais em casa? Como que é essa história real de rotina? Então a gente vai conversar a fundo sobre o que fazer no pernoite, como, tipo, se você vive na mala, como que é isso? Se você vive mais em casa, como que é isso? Como você faz para organizar sua vida? Depende de que tipo de grupo, de escala você está. Depende de muita coisa. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então fiquem ligados. Obrigado por ouvirem. Um beijo. Até o próximo episódio. Até o próximo podcast. Beijos.